Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan Lima, sou pedagogo e hoje a gente vai ter uma aula muito legal de geografia. E qual que é o tema da nossa aula, professor? É esse aí, o relevo. Mas você sabe o que é relevo? Vamos descobrir juntos. O objetivo da nossa aula, turma, é esse, veja. Entender que o conjunto de formas da superfície terrestre compõe o relevo, compreender os processos de erosão e deposição e identificar as principais formas do relevo brasileiro. Observa comigo, turma, que imagem linda, né? Essa aqui é uma paisagem no Parque Nacional da Chapada Diamantina, município de Palmeiras. Tá vendo que a gente tem essas montanhas, né? Tem esses altos e baixos. E aqui nós temos uma paisagem do município de Parintins. Temos um rio, uma paisagem mais plana. Lá no final a gente tem uma montanha, um morro, tá bom? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Olha só, o que essas imagens têm em comum? Turma, essas imagens elas fazem parte do relevo brasileiro, né? Das nossas paisagens, daquilo que forma o nosso solo. Tudo que está ligado ao solo é o nosso relevo. A superfície terrestre não é plana, nem uniforme. Ela apresenta formas variadas que chamamos de relevo. Por exemplo, aqui em Imperatriz, nós temos áreas que são planas, que são retas, mas quando a gente vai para a beira-rio, por exemplo, nós temos as ladeiras. Nós temos também, lá na região do bairro Ouro Verde, Sebastião Regis, nós temos morros. Então, aqui em Imperatriz, a gente tem diversas formas de relevo. Um dos principais temas, conteúdos relacionados ao relevo, turma, é a erosão e a deposição. Mas o que é erosão, professor? Veja, a erosão é o processo de remoção e transporte de materiais desagregados das rochas que compõem a superfície terrestre. Os processos erosivos ocorrem em 3 etapas: desgaste do solo e transporte de partículas e deposição. Uma das causas das erosões é o que? É o desmatamento. Áreas desmatadas, principalmente nos leitos dos rios, né, causam erosão, tá bom? E a deposição, o que é, professor? A deposição é o processo de acúmulo dos materiais desagregados das rochas, que foram removidos e transportados pela erosão. A gente vai ver uma imagem para ficar claro isso. Observa que a gente tinha aqui uma área plana, né? Ela provavelmente foi desmatada, veio água da chuva muito forte e causou o quê? Esses buracos, né? Que é o que a gente chama de erosão. Nessa parte de embaixo, a gente tem bastante resíduo, pedras, pode ter lixo também, materiais diversos. Esses materiais é o que a gente chama de deposição, tá bom? Olha só, aqui no Brasil a gente tem algumas formas de relevo que são predominantes. São essas formas que a gente encontra em maior parte. Que formas são essas? Uma das principais formas é os planaltos. Os planaltos são superfícies irregulares nas quais a erosão é maior que a deposição. Podem apresentar chapadas e serras. Nós temos também as planícies. São superfícies planas nas quais a deposição de materiais é maior que a erosão. Em geral, se localizam ao longo de rios e do litoral. E nós temos também as depressões, que são áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas ou em relação ao nível do mar.
no Brasil ocorrem em áreas mais baixas em relação às serras e aos planaltos ao redor. Olha só essa imagem. Aqui nós temos como se fosse uma maquete, né? Que está mostrando para a gente todas essas regiões. Então a gente tem na parte mais alta uma montanha, tá? E logo ali abaixo da montanha nós temos o planalto. E aí depois do planalto vem as depressões, que são essas áreas irregulares, para vir a planície, que são as áreas mais planas, são as áreas mais retas. Tá bom, turma? E aqui a gente tem um exemplo de um relevo de planalto, que é na Serra da Canastra, Minas Gerais. Também temos um exemplo de uma planície, né, que é o Rio, né? O Rio e essa região toda, região amazônica, né, que é a vista aérea do encontro dos rios Aripuanã e Guariba, da planície amazônica. E aqui nós temos uma depressão periférica, que o nome dela é Depressão Periférica Paulista, no município de Torinha, São Paulo. Olha só, gente, esse mapa. Aqui nesse mapa nós temos o mapa do Brasil e na legenda lá embaixo a gente tem as cores e os nomes, tá? Então essa parte laranja bem forte são os planaltos. A parte laranja meio clara, meio escura, que está ali no meio, são as depressões. E a parte mais clarinha são as planícies. E aqui no mapa do Brasil a gente consegue identificar o quanto o nosso relevo é misto. Nós temos áreas grandes de planalto, áreas grandes de planície e áreas grandes de depressões. Observa o Maranhão. Onde que está o Maranhão, né? O Maranhão ele tem muito planalto, né? E também temos muitas depressões e também temos um pouquinho de planícies. E você sabia que a ocupação do espaço pelo homem pode modificar o relevo? O que significa isso, professor? Onde o homem chega, ele ocupa e modifica o espaço em que ele vive. O homem não precisa construir moradias, né? Então, dependendo de como é o relevo daquele local, ele pode modificar esse espaço. Leia comigo. Ao ocupar o espaço, as pessoas modificam o relevo para atender às suas necessidades e o seu modo de vida, tá? Com o crescimento das cidades, terrenos íngremes, né, que são terrenos altos, não são terrenos retos, são aplanados, né, são deixados planos, retos, para a construção de moradias e vias de circulação. Áreas montanhosas são alteradas para a prática de agricultura e atividades de mineração também alteram o relevo. Aqui nós temos uma imagem da favela de Santa Marta, no Rio de Janeiro. Olha só, as pessoas elas ocuparam o quê? Ocuparam um morro, uma montanha, né? Veja que as casas, todas elas estão em uma posição íngreme, porque eles foram construindo essas casas de acordo com a posição da montanha, de acordo com o relevo da montanha, tá? Você acha que isso faz bem ou mal para o meio ambiente? Faça essa reflexão. Aqui nós temos uma imagem do garimpo de Serra Pelada. Você já viu, você sabe o que é garimpo? Garimpo é uma área onde é feita a extração, que pode ser extração de ouro, de pedras preciosas, de metais, tá? Aqui no caso é a extração de ouro. Então aqui eles iam cavando, 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 cavando e iam formando poços, né? Então aqui eles faziam isso para extrair o ouro e automaticamente modificaram o relevo daquela região. Uma das coisas, turma, que acaba alterando e prejudicando o meio ambiente é o desmatamento, tá? O desmatamento, ele causa erosão.
E dependendo do tamanho desse desmatamento, essa erosão, ela pode se transformar em algo muito maior, que é o caso das vossorocas, tá? No início do ano de 2023, ocorreu esse fenômeno muito triste, tá? Na cidade de Buriticupu, aqui no Maranhão. Você sabia disso? Leu essa notícia? E a vossoroca é o quê? São regiões de relevo em que sofreram demais com o desmatamento, com a ocupação irregular. E aí, com as fortes chuvas, causam grandes erosões, que nós chamamos de vossorocas. Observa que a cidade ela está logo ali, né? E aí a erosão imensa atingiu essa cidade. E aí aconteceu o que nós chamamos de vossoroca, tá? As vossorocas surgem devido ao desmatamento de áreas nativas. É um tipo de erosão acentuada que acaba expondo o lençol freático. O lençol freático são os nossos rios subterrâneos, né? Os nossos mananciais subterrâneos. É a água que está lá embaixo da terra. Aqui em Imperatriz também aconteceu uma situação preocupante lá na região do bairro Ouro Verde, né? As pessoas ocuparam uma área que não deveriam, né? E aí elas ficaram em perigo. Por quê? Porque vieram as chuvas e aconteceu o quê? Os deslizamentos de terra. Esses deslizamentos, eles podem acabar com casas. Caso a pessoa esteja dentro da residência, ela pode, inclusive, morrer, viu, turma? É muito sério. E aí a prefeitura ela fez o quê? Ela monitorou essas áreas de risco para garantir a vida dessas pessoas, tá bom? Por isso é tão importante que nós não desmatemos, que nós possamos preservar o meio ambiente em que a gente vive. Tá bem? Agora que a gente aprendeu bastante coisa, chegou a hora de praticar. Você vai clicar nesse link que está na sua tela e vai abrir uma nova página. Você vai aprender brincando, tá? Observa. Você vai clicar em começar e vai abrir essas caixinhas de perguntas. Por exemplo, formas de relevo onde ocorre a prática da navegação. Onde é, gente, que ocorre a prática da navegação? São nas planícies, nas montanhas, nas depressões ou nos planaltos? Responde aí, viu? Que eu quero saber se você aprendeu. Então, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!